passam por orientação e recebem a orientação para o tratamento. Todos nós, os demais, enfim, todos nós, na verdade, estamos em tratamento, né? Então, busquemos sempre Jesus em nossos corações. E vamos aos nossos avisos, né? Desliguem seus aparelhos celulares, por favor, tá? Porque senão, durante o trabalho, ele pode tocar e, de repente, é o Dr. Bezerra de Menezes ligando para a gente, né? Olha, desligue o celular, não pode tocar, tá? Prato do dia. Hoje nós temos deliciosas tortas na massa podre. Desculpe o termo, mas é esse mesmo, né? Massa podre. As donas de casa conhecem muito bem. Recheios de frango com catupiry e escarola com queijo. O Paz e Amor em Jesus tem um grupo que se chama Encontro Amigo, grupo de apoio aos enlutados. Eles se reúnem presencialmente às quartas-feiras, aqui no salão, das 14 às 15 horas. E também pela plataforma Zoom, das 20 às 21h15, quarta-feira. O ID e a senha lá na livraria. É um grupo de apoio para aquelas pessoas que perderam entes queridos, algum conhecido. Perderam, eu digo sempre, entre aspas, ninguém perde ninguém. Nós vamos para a pátria espiritual, a nossa verdadeira morada, tá? Mas para aquelas pessoas que necessitam de um apoio, de uma orientação, esse grupo dá todo o apoio. Maiores informações na livraria. Curso Ciclo Básico de Espiritismo já começou ontem, aos sábados das 14 às 15h15. Às terças-feiras, com início agora 6/8, das 14 às 15h15, e também das 20h15 às 21h30. Curso básico de Espiritismo com duração de apenas 4 meses. As pessoas vêm no salão, como aconteceu conosco também, quando viemos para casa pelas primeiras vezes, ouvíamos falar em vibrações, perispírito, passe. Poxa vida, o que é isso, né? Venha saber, é um curso de apenas 4 meses. Dá toda a orientação básica sobre a doutrina espírita. Maiores informações e inscrições também na livraria. A assistente social solicita para os trabalhos junto às crianças das famílias assistidas aos sábados, do nosso kit, formação do kit de higiene pessoal para as crianças. Envolve shampoo, sabonete, escova de dente, creme dental. Precisamos muito ajudar essas famílias, essas crianças, que não têm condição financeira, às vezes nem para um sabonete, porque senão vai tirar do feijão, vai tirar do arroz. Contam com a nossa ajuda, a ajuda da Casa de Paz e Amor em Jesus, ajuda de vocês. Quem puder trazer o kit, montar e pôr numa sacolinha, traga até a livraria. Quem não puder, uma escovinha de dente, um sabonete, um shampoo, será muito bem-vindo. Vamos à nossa programação de hoje, leitura da mensagem com o Rômulo. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a Vandercy. Prece final com o Paulo. Prece inicial com o Paulo. Vibrações gerais, Francisco. Prece final com o Ricardo. Hoje, o título da palestra é o livro do mês, é o primeiro domingo de agosto. Vamos divulgar um livro que a casa pede para que seja divulgado. O livro é Missionários da Luz, um livro muito importante para quem é da doutrina estudar, ler e ter na cabeceira, sempre como consulta. Quem vai ministrar a palestra para nós sobre o livro é o nosso amigo Marcos Dadário.
Ao final do trabalho, nós vamos sortear um livro, tá ok? Lembra de falar novamente do carro, porque ainda está no lugar. Não esse, só esse aqui. Tá? Então, ao final dos trabalhos, fiquem atentos que vamos sortear um exemplar do livro e voltando ao nosso pedido. Um carro estacionado aí fora, a Eletropaulo está necessitando urgente que seja retirado. Só esse, o outro já foi retirado. Placa final EWK 7112. EWK 7112. Bom trabalho a todos nós. Que Jesus continue nos abençoar. Bom dia a todos. Mensagem do livro Vidas Vazias, livro de Divaldo Franco, e cuja psicografia foi direcionada por Joana de Ângeles. Capítulo 27, Sementes de Luz. Renascentes para ser feliz e pontuar a alegria pelo caminho percorrido, mesmo que as circunstâncias não se apresentem, de momento, favoráveis. Semeie estrelas de caridade luminescente. Não te inquietem as sombras, nem as ameaças de borrascas. Tudo isso logo passará, e é imprescindível que haja metas fulgurantes à frente. Não te deixes tisnar ou sujar pela treva que deves diluir. Semeia e semeia luz. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Item 1. Tendes ouvido o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus. Bom dia a todos. Vamos agora, fechando os nossos olhos, sentando numa posição confortável. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia tão lindo, com o sol reluzente. Pedimos aos amigos da espiritualidade que iluminem o nosso palestrante da manhã e para que possamos absorver os conteúdos e depois aplicar-nos no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom dia. Primeiramente, agradeço pelo convite da equipe e peço apoio da espiritualidade amiga que conduz as minhas palavras nesse nosso bate-papo matinal. Como foi dito, hoje nós vamos falar como tema o livro do mês, o livro para agosto aqui, Missionários da Luz, é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele veio para nós através de André Luiz, psicografia com Chico Xavier. Então, gostaria primeiramente de onde vem tudo isso, que nós falamos, terceiro livro, coleção e tudo mais, Está aqui.
Para quem quiser adquirir, está na nossa livraria, mas quem for um será contemplado hoje, ao final do nosso bate-papo, da nossa palestra, com um livro ao nosso término aqui. Gente, quem foi Chico, né? Se eu fosse falar sobre Chico, eu ia precisar de pelo menos a palestra inteira e mais algumas horas. Então vamos ser breves em algumas questões aqui, mas só para contextualizar de como chegamos até aqui, né? Chico Xavier, sabemos, maior psicógrafo do Brasil, foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, tá? Isso aí numa pesquisa realizada pelo SBT. Aos 4 anos, Chico já via e ouvia espíritos e conversava com eles, com 4 anos de idade. Seu primeiro livro foi publicado em 1932, 256 poemas atribuídos a poetas mortos. Psicografou mais de 400 livros. Tenho dúvida se eu vou conseguir ler os 400, ele escreveu os 400. Acho que todo mundo tem essa dúvida se vai ler os 400. E doava os direitos autorais para a Federação Espírita. Seu mentor espiritual foi Emmanuel. Emmanuel, o mentor de Chico, então. Nós encontramos Emmanuel já no Evangelho segundo o Espiritismo. Está ali nas Instruções dos Espíritos. O Egoísmo, item 11. Emmanuel também nos trouxe uma coleção de livros. Temos romances históricos, livros de aconselhamento espiritual. Dentre eles, nós podemos falar A Caminho da Luz, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo, Renúncia, Vida e Sexo, Consolador. Esta é a obra que veio com Emmanuel. E Emmanuel, depois que teve a sua sequência de livros, né? Ele apresentou André Luiz a Chico. Isso foi em 1941. Né? E ele comunicou a Chico que haveria um projeto de livros. Projeto, a gente já entende que não é um livro só. Né? E esses livros, eles iriam esclarecer como é a vida no mundo espiritual. Mas não seria Emmanuel que traria esses livros. Emmanuel disse que seria um novo amigo e irmão na eternidade. Logo em seguida se apresentou a Chico André Luiz, tá? Confirmando que eles iriam escrever juntos alguns livros. E Chico perguntou, né, que nome ele iria assinar esses livros, né? Querendo saber qual o nome desse espírito. E o espírito olhou e perguntou, qual o nome daquele menino deitado ali? Que era o irmão de Chico. E Chico respondeu, André Luiz. Ele falou, então me chamem de André Luiz. Então André Luiz não declarou quem ele era. Claro que existem várias. Nós adoramos, somos curiosos, né? Queremos saber quem foi André Luiz. E sabe-se que André Luiz foi um médico que atuou no início do século XX. Isso que nós sabemos. E claro, né, que a nossa mente criativa quer descobrir quem, né? Alguns propõem, André Luiz foi Oswaldo Cruz. Nasceu em 1872, 5 de agosto, amanhã seria meu aniversário de nascimento. Atuou no controle de epidemias, como cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola, criação da cultura da vacina, né? No Brasil, poderia ser ele. Mas também poderia ser Carlos Chagas. Carlos Chagas nasceu em 1879, então quando ele se formou, já era início do século XX, foi médico, cientista, pesquisador, sanitarista, né? Se dedicou, a gente lembra muito lá, né, terceira e quarta série, a gente estudando ali sobre o Trypanosoma cruzi, né? Cruzi, transmissor da doença de Chagas, como ficou conhecida. Mas, gente, para nós, interessa saber quem foi André Luiz? Preciso dessa curiosidade. Qual foi a última encarnação de André Luiz? Isso vai mudar minha vida. Não vou conseguir dormir sem saber quem André Luiz foi.
Não, o que me interessa é o conhecimento que ele nos trouxe. Então nós devemos nos ater às obras. Né? Quem foi, quem não foi, talvez quando a gente estiver lá na espiritualidade a gente descubra. Se nos for permitido ainda. Ele nos trouxe essa coleção, a coleção A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros, são grandes obras complementares ao Pentateuco. Tá? Essas obras, elas nos trazem grandes esclarecimentos sobre a doutrina. E o linguajar, ele é muito simples. Né? É fácil de entender. É um linguajar mais contemporâneo. Como sabemos, que nos é colocado, que veio do século XX. Né? E é tão de fácil acesso que esclarece muitas questões como dúvidas que nós temos. Né? Como é a organização lá no mundo espiritual? Tem hierarquia? Como são as habitações? Opa, vou ter minha casinha lá no mundo espiritual? Posso comprar um terreninho? Né? Como já existiu ali antigamente. Como são os transportes? Eu ando, eu volito, todo mundo consegue volitar, tem ônibus voador. Como é a tecnologia? Né? Se vocês lembram, André Luiz, médico, quando ele chegou lá no nosso lar, ele falou, sou médico, tá? Posso ajudar aí no hospital. Aí o pessoal falou, muito obrigado, senhor André, comece com a limpeza, e deram uma vassoura para ele. Por quê? A tecnologia lá é muito acima da nossa. E André Luiz conhecia a medicina aqui da Terra. Né? Então ele tinha muito que aprender. Claro, o conhecimento anterior dele ajudaria muito. Né? Como é a alimentação por lá? A gente come só sopa, bebe água, não precisa de nada, só toma sol. Ele nos trouxe muitas explicações sobre isso. Né? E André Luiz, gente, ele sempre foi muito curioso e um entusiasta por conhecimento. Tá? Ele estava sempre acompanhado por instrutores muito experientes e pacientes. Quem já leu algum livro de André Luiz, levante a mão, por favor. Que bom, hein? Gente, ele pergunta bastante, não pergunta? Será que todo professor teria aquela paciência de responder amorosamente? Eu acho que era uma expiação para o pessoal que estava acompanhando ele ali. Não, você vai ter que viver com o André Luiz, ele vai te perguntar bastante coisa. Mas isso foi muito proveitoso para nós. Né? Se não fosse toda essa curiosidade dele, esse interesse dele de querer ser praticamente um estagiário em vários trabalhos distintos que ele foi apresentado, né? Aí ele perguntava, explicava, nos trouxe isso nos livros. Então isso permitiu a nós, aqui encarnados, através dessa literatura muito vasta, muito magnífica essa obra, conhecer. Né? Então são livros que, se nós estudamos primeiro o Pentateuco, claro, nós temos a ideia mais filosófica, a ideia da doutrina, mas a prática, né? Como é de verdade, como acontece, as questões práticas do dia a dia, estão ali com essa coleção de A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar do terceiro livro da série, que é Missionários da Luz. É um livro de 1945. Como está até nas publicações que vocês acessam para fazer a compra ou para pegar resumos e tudo mais, é sempre dito que André Luiz nos desvenda aqui os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo de renascimento. Gente, realmente tem muito detalhe. Toda a parte de preparação do espírito que vai reencarnar é descrita ali. Detalhes de como vai ser o seu processo de reencarnação, em que família, o que você vai ter de, vamos dizer, dificuldades, provas nessa reencarnação. Tá? São 20 capítulos. E nesses 20 capítulos, você vai aprender cada vez um pouquinho mais, e muitas vezes, como no capítulo que a gente vai falar hoje, o caso
é um plano de fundo só para ele explicar os processos para a gente. Tá? Isso é muito interessante, porque você ouve um caso real e tem a explicação ali do que acontece com aquele espírito. E nos deixa claro que a providência divina concede sempre ao homem novos campos de trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Reencarnou não é um castigo, é uma oportunidade, tá, que nós temos para evoluir. A reencarnação de Segismundo. Ela está descrita basicamente em 3 capítulos, 12, 13 e 14. Preparação das experiências, reencarnação, proteção. Tá? E como eu disse, ele é um plano de fundo para o que vai ser explicado. É um processo que a gente entende depois, com o decorrer do livro, que não é um processo tão comum, tá? É um processo, na verdade, até tratado como exceção, devido às complicações de laços de família, ele sendo um trabalhador espiritual. Então, teve todo um apoio para que essa reencarnação se seguisse sem grandes dificuldades. Gente, sobre reencarnação. Está lá nos nossos livros, nos trazem alguns aprendizados, alguns esclarecimentos, né? Como sabemos, fomos criados simples e ignorantes e nos instruímos na vida corporal, né? Então isso quer dizer o quê? Temos que estar aqui. Temos que estar aqui para evoluir. Porque justamente o processo da encarnação é progredir, né? Seja com erros, seja com acertos. Claro, na maioria dos casos, a gente progride em cada reencarnação. Há encarnações que nós estacionamos, não regredimos, tá? É colocado muito isso, que nós não regredimos no nosso processo encarnatório. Mas nós podemos estacionar. Estacionar em que sentido? Imagina o seguinte, eu me deparo com uma situação que eu entendo que ela é difícil de transpor, né? Seja com uma doença, seja com a convivência com alguma pessoa, enfim, algo que eu entendi que não vou transpor com facilidade. Muitas vezes o espírito desiste daquela questão, né? Mas vamos ter que voltar e resolver numa outra oportunidade. Não adianta deixar para depois, ou para depois volta. Tá? Claro que enquanto estamos lá no mundo espiritual, nós temos maior consciência disto, né? Temos consciência das nossas responsabilidades, da nossa programação reencarnatória. Mas quando nós chegamos aqui no plano terrestre, a gente normalmente esquece o combinado. Não é verdade? Nós vemos nesse caso de Segismundo, os pais dele chegaram, claro, antes, os que viriam a ser pai deles, e eles tinham combinado aceitar Segismundo. E vocês vão ver no decorrer do livro que o combinado começou a ficar um pouco mais complicado do que se previa. Curiosidade sobre reencarnação, tá? A reencarnação ela estava prevista, ela estava na Bíblia Sagrada. Até o século VI constava a reencarnação na Bíblia. Mas acontece que ocorreu o segundo concílio de Constantinopla, atualmente Istambul, na Turquia, né? E por questões políticas e exigências do Império Bizantino, foi removida a questão da reencarnação. Por que isso foi removido? Havia a esposa Teodora, esposa do imperador Justiniano. Ela era escravocrata, preconceituosa, e ela temia retornar ao mundo, né, pensando no caso do processo de reencarnação, como uma escrava. Então ela foi lá e pressionou, via marido, o imperador, pressionou o Papa
e pensou o seguinte: se a gente tirar a reencarnação dos textos, eu não vou voltar mais para pagar pelo que eu fiz. Uma boa ideia, né? Não, porque senão alguém podia falar, tá lá na Bíblia. Ela, tá não, eu não vou voltar como escrava não. Então ela falou, tira de lá, e tiraram, tá? Mas esteve lá sim. Voltando aqui para o nosso Segismundo, né? Numa encarnação precedente, né? Antes dele estar se preparando para encarnar novamente, o casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, tá? Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Começou bem. Desencarnaram, cada um ao seu tempo, né? Sob intensa vibração de ódio. Entretanto, tempos depois, no plano espiritual, o casal se comprometeu a receber Segismundo como filho. Ele viria como o segundo filho do casal. Então, praticamente, gente, 1/4 do livro é tratando sobre esse caso, né? E nos traz muitos detalhes de como é o processo de encarnação. As preparações, as atividades do Ministério da Reencarnação, planejamento do corpo físico, aceitação de um inimigo, nesse caso, desdobramento, né? Acontecia desdobramento. Lembra, Adélio, Raquel aceitaram lá Segismundo. Quando estava perto de chegar à reencarnação de Segismundo como o segundo filho deles, Adélio, em desdobramento, né, no desdobramento do sonho, ele sempre se via em sonhos em que ele estava sendo perseguido por um inimigo, né, já sentindo a proximidade de Segismundo. Vale a leitura, ou melhor, vale o estudo do livro. Tá? Obrigado e bom domingo para todos. Não, né, gente? A gente falou que ia sortear livro. É domingo, todo mundo acordou cedo, tá frio, agora melhorou um pouquinho, e vocês vieram até aqui só para ouvir eu falar assim, leiam o livro. Acho que não, né? Vamos conversar mais um pouquinho então sobre o livro. Ninguém vai querer voltar para casa com a incumbência de ler o livro. É importante a leitura, mas vou deixar com vocês com mais um gostinho ainda sobre o livro. Vamos fazer algumas reflexões sobre o processo de reencarnação, então. Gente, lendo o livro, vocês vão se questionar sobre o seguinte: todo espírito tem a mesma atenção no processo reencarnatório que teve Segismundo? Né? Não, na grande maioria. Tá? O processo de reencarnação Segismundo, ele teve uma tratativa de exceção. Alexandre, né, que era aquele espírito evoluído que acompanhava ali nosso amigo André Luiz, respondia amorosamente a todas as perguntas, né, deixa claro no livro o seguinte: grande percentagem das reencarnações se processa em moldes padronizados, no campo das manifestações puramente evolutivas. Uma pequena parte, né, obedece à programação mais complexa, num processo mais individual de reencarnação, por tratar de trabalhadores, missionários ou casos complexos que envolvem essa questão aí de família. Gente, e por que é que nós reencarnamos? Nós reencarnamos porque é um castigo. Muitos pensam, né? Mas nós reencarnamos porque é a nossa oportunidade, como espírito, de nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar intelectualmente, através do trabalho, do estudo, e moralmente, através do amor ao próximo, através da caridade. Então, não devemos ver a reencarnação como um castigo. Ela é uma bênção para o espírito, pois é a oportunidade do progresso. Outra reflexão: qualquer espírito tem o direito de interferir sobre a sua reencarnação? Não, porque algumas reencarnações, elas são compulsórias.
Normalmente, você poder dar pitacos, sugestões, ou falar, olha, para essa encarnação aqui eu quero 2 inimigos pelo menos, eu quero 2 problemas de saúde, a espiritualidade olha para você e fala, menos. Vamos pegar um inimigo só, um probleminha leve, né? A gente sempre quer resolver tudo numa encarnação só, né? É melhor, lembra, somos eternos, deixa um pouquinho mais, né? Então, tudo está relacionado à evolução moral do espírito, poder fazer essas solicitações, tá? Podem ser compulsórias, mas normalmente a espiritualidade dá um toque do que a gente vai realmente conseguir aguentar. Outra questão, por que a maioria dos espíritos que tem liberdade de influência no processo reencarnatório opta por dificuldades de reencarnação? Porque às vezes o espírito entende o seguinte, então, se eu chegar numa condição muito fácil, e eu tenho meus compromissos, eu posso nessa condição fácil me perder. Tá? Então, para que eu não me perca, eu peço algumas dificuldadezinhas ali, né, justamente para que eu não desvie meu caminho vamos dizer assim, como dizem algumas religiões, desviar meu caminho devido às tentações. Outra questão, qual a influência da hereditariedade no processo reencarnatório? Claro, temos a influência para o nosso corpo, que vem dos nossos pais, nossa cor de pele, tipo sanguíneo, nossa estatura, e por aí vai. Também temos, na nossa reencarnação, a questão de como nós estávamos vindo anteriormente. Né? A nossa questão moral, ela vai dizer se eu vou ter tendências ao bem ou ao não bem, ao mal. Tá? Isso vai influenciar na minha nova encarnação. E também questões que vêm de influência das forças espirituais mais elevadas, né? Que aí podem sim eu ter optado lá por questões que vão interferir no meu corpo, modificações na matéria, tudo isso em relação ao mérito e ao que eu me propus. Se nós vermos, né, na questão seguinte, é muito amarrada aqui ao caso de Segismundo. Em quem consiste a chamada intercessão espiritual? Justamente, o trabalho executado pelos espíritos... Alô? Então, justamente o trabalho executado pelos espíritos elevados, no sentido de nos auxiliar no processo encarnatório, como vocês vão ver no livro. Essa intercessão, justamente, ela pode estar relacionada a equilibrar quem está encarnando e a equilibrar também quem vai receber aquele espírito. Então, temos sempre uma proteção ali, nos ajudando no processo. E, por fim, mais uma reflexão. De que forma o esquecimento do passado nos beneficia durante a vida física? Gente, ainda não estamos preparados para saber tudo. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Somos imperfeitos. As nossas existências anteriores, elas poderiam nos inibir e nos envergonhar, dificultando a caminhada nessa existência. Imagina Segismundo sabendo que ele foi o assassino do pai. Né? Obviamente, isso iria mudar muito a sua encarnação naquele momento e trazer mais dificuldades. Enfim, ótimo livro, alguém vai ganhar. E eu vou deixar aqui uma reflexão sobre o ensinamento de André Luiz. Tá? André Luiz nos disse: não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações, seus modos e atitudes.
seus compromissos e determinações. Reconhecerás que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Obrigado. Bem, agora que nós já estamos mais serenados, equilibrados, depois da palestra do nosso amigo Tadário, e aqui nós lembramos, como já é mencionado em outros trabalhos nossos, nós temos um curso chamado Ciclo Básico do Espiritismo, que começou ontem, dura 4 meses, e são apresentados todos esses conceitos básicos do Espiritismo que muito facilitam o entendimento aqui das nossas palestras. Fica aqui a sugestão. E agora, vamos fechar nossos olhos, vamos procurar sentar confortavelmente, e sempre pedimos para fechar os olhos, para que a concentração seja melhor durante o trabalho que vamos desenvolver aqui. Vamos imaginar que esse salão está sendo envolvido por uma luz dourada, que vem do alto. Vamos sentar o mais afastado possível do banco da frente, para facilitar o trabalho do passe que os trabalhadores iniciam neste momento. Vamos imaginar que uma luz dourada, essa mesma luz dourada que mencionamos, entra pelo alto de nossas cabeças, o centro de força coronário. Aqui lembramos que centros de força são como sensores que nós temos distribuídos no nosso corpo, que são encarregados de receber energias e transmiti-las aos órgãos aos quais esses centros de força estão associados. No alto de nossa cabeça temos o centro de força coronário, o mais importante centro que regula todos os demais centros de força. É o grande receptor das energias solares, dos raios da espiritualidade superior. Agora essa luz dourada, ela se torna azulada, e vai pousar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, facilitando e equilibrando os nossos pensamentos, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual, regulando nossos sentidos, aguçando os nossos sentidos. Essa luz azul agora, ela vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, que é responsável por todo o nosso aparelho fonador, por nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que ingerimos seja trabalhado nos nossos pulmões, permitindo que alvéolos e brônquios possam fazer a nossa purificação sanguínea, e ainda equilibrando, serenando todos os nossos movimentos. A luz azul agora adquire um tom rosa e vai pousar na altura do nosso coração, o chamado centro de força cardíaco, que equilibra os nossos batimentos, regula os nossos sentimentos. Essa luz rosa agora vai pousar na altura do nosso baço, chamado centro de força esplênico, regulando todos os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da purificação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no chamado centro de força digestivo. Esse centro de força que acaba sendo o receptáculo de todas as energias negativas, de aborrecimentos que temos durante o dia. Essa é a razão pela qual, normalmente, quando estamos muito nervosos, agitados, o nosso estômago acaba sempre sendo o que acaba recebendo essas energias negativas. Então, esse centro precisa ser equilibrado, fortalecido, assim como todos os demais órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico, regulando as energias reprodutoras, as capacidades criativas. E agora, acompanhando esse nosso ciclo, essa luz laranja vai descendo pela frente de nossas pernas, lentamente, até chegar a nossos pés. Ela agora vai subindo pela parte traseira das nossas pernas, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, chamado centro de força básico, receptor das energias provenientes da terra.
equilibrando todo o nosso aparato ósseo e muscular. E agora essa luz laranja forte vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar à base do nosso crânio, chegando de volta ao centro de força coronária e fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora, depois de nós termos recebido essa doação de amor, é o momento de nós mesmos doarmos. E como doar? Doar em pensamentos positivos, nas chamadas vibrações que fazemos. Vamos vibrar inicialmente pelos nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo. Vamos mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor, as luzes do amorável Mestre Jesus. Vamos mentalizar o nosso bairro, vamos mentalizar nosso ambiente de trabalho, para que nossos companheiros, chefes, subordinados também possam ser beneficiados em suas necessidades. Vamos vibrar pela nossa cidade, começando a vibrar por as ruas, por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ores. Vamos lhes estender um gesto de amor, praticando a caridade, não apenas a caridade material, mas a caridade moral, doando amor, doando um gesto de carinho. Vamos vibrar por aqueles que estão nas Cracolândias, deserdados da fé, vítimas de suas dependências químicas, para que possam ser inspirados a buscar socorro em centros especializados e retomem as direções de suas vidas. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, seja aqueles que lá trabalham, seja aqueles que estão adoecidos, para que todos possam ser beneficiados com esperança, bom ânimo, fé, para que não lhes falte a vontade de superar, que não haja revolta, que não haja medo, que não haja ódio. Vamos vibrar pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, em especial aquelas que estão nas ruas, porque sejam protegidas contra a violência urbana, para que recebam amor em vez de receberem a dor. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que todos, em todas as esferas, possam pensar os interesses da população e deixem de pensar exclusivamente nos seus interesses pessoais, proporcionando assim condições dignas de vida a todos, que sejam inspirados a promoverem a paz, a promoverem a harmonia e não a dissensão, as desavenças. Vibremos por governantes de todos os países do mundo, para que possam, em especial aqueles que se encontram em conflito, em guerra, possam promover a paz e deixem de estimular a guerra, promovendo o amor, o equilíbrio, independente das crenças religiosas, das etnias, raças, ideologias políticas, praticando o amor como Jesus nos ensinou, permitindo assim que a nossa terra, essa terra que hoje passa por esse processo de transformação, em breve seja um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal, sobre a égide do amorável Mestre Jesus. Voltemos agora para esse salão e vamos mentalizar os nomes que estão naquelas urnas ali fora, encarnados e desencarnados, para que os espíritos responsáveis para levar até cada um deles o que necessitam em função de suas dores. Vamos vibrar e mentalizar os grandes mentores dessa casa, responsáveis pelo plano espiritual, liderados pelo Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com a tarefa de acolher, assistir e socorrer todos que aqui achegam, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar para nossas casas irmãs, nosso centro de assistência social, o CASPAGE, lá em Guaianazes, nosso CREPAD, o Centro de Recuperação e Dependência Química, lá em Ferraz de Vasconcelos, para que possam prosseguir com o seu trabalho de acolhimento, levando amor e levando acalanto aos mais necessitados. E assim, meus amigos, é o momento agora de nós vibrarmos e mentalizarmos as nossas águas. Assim, vamos levar nosso pensamento ao alto por todos aqueles espíritos que trabalham com as forças da natureza, na captação dos elementos vitais cósmicos, dos princípios curativos e regeneradores que se encontram nos campos,
campos, nas florestas, nas cascatas, nos mananciais. Vamos mentalizar e vibrar pelos recipientes onde colocamos a água que consumimos individualmente em nossas casas. Vibremos também por as garrafinhas que se encontram nesse local, para que os espíritos encarregados desse trabalho possam, através da ação magnética, neles colocar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos aqueles que dessa água sorverem. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende de nossas atitudes e de nossa fé. Portanto, antes de sorvermos este fluido, elevemos o pensamento ao alto e elevemos o pensamento ao nosso Pai Criador, para que possamos assim agradecer pela bênção da vida e criar em nosso entorno uma atmosfera de paz que propicie que os nossos bons amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado em todos os momentos de nossas vidas. E assim, equilibrados que estamos, regenerados, refeitos, vamos acompanhar nosso amigo Ricardo na prece de encerramento que fará por todos nós. Senhor da vida, nós te agradecemos por mais este dia, pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, em teu nome, reunidos no bem. Que possamos, ao retornar para casa neste dia, sermos o seu missionário de luz, envolvidos pelo teu amor, e que possamos espalhar o bem por onde quer que andemos. Que a tua luz nos abençoe nesta manhã, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Gente, só um minuto, por favor. Vamos sortear um exemplar do livro para vocês. E uma pergunta, então, para ver se encontramos um ganhador. Quem faz aniversário hoje? Fez ontem? Fará amanhã? Por favor, senhora. Por favor. Pronto, já temos uma ganhadora. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado. Amor em Jesus.